Você tem buscado a Deus para entender seu propósito? Aqui está a resposta. Propósito pode ser definido como a razão fundamental ou a intenção que dá direção e significado à vida. É aquilo que impulsiona as pessoas a estabelecer metas, enfrentar desafios e encontrar sentido no dia a dia. Sem propósito, a vida pode parecer vazia e sem rumo. É por isso que Deus não cria ninguém sem um propósito. Ele nos fez para sermos sinais e maravilhas, para continuarmos sua obra criativa através da vida divina que Ele depositou em nós. Assim como um fabricante conhece seus produtos melhor do que qualquer outra pessoa, Deus que te criou sabe exatamente o motivo da sua existência. Por isso, quando buscamos respostas sobre nosso propósito, precisamos nos voltar a Ele. Deus, sendo bom e sábio, já revelou o nosso propósito. Ele não o comunica de maneira direta. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 20, versículo 2: a glória de Deus é ocultar uma coisa, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Esse versículo nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus esconde certas verdades, esperando que seus filhos, homens e mulheres, as busquem com diligência. Nos tempos antigos, reis e líderes eram conhecidos por sua sabedoria e justiça, e essa sabedoria muitas vezes vinha de sua disposição em explorar e investigar os mistérios da vida. Isso significa que buscar respostas e compreender os propósitos de Deus é uma tarefa nobre. Algumas respostas podem permanecer ocultas, mas Deus as esconde para que possamos crescer em sabedoria ao procurá-las. O propósito não é um destino final, mas uma jornada. Talvez você tenha perguntado: Deus, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Muitas vezes queremos uma resposta clara, um roteiro detalhado que nos diga exatamente o que fazer e como agir. Mas, e se Deus não estiver apenas nos revelando um destino, e sim nos guiando por um processo? Em vez de simplesmente nos dizer para onde ir, Ele nos convida a andar com Ele. Antes de cumprir seu chamado, muitas pessoas na Bíblia passaram por um processo. Davi foi ungido como rei, mas naquele momento ainda cuidava de ovelhas e precisou enfrentar anos de perseguição antes de ocupar o trono. José teve sonhos proféticos sobre liderança, mas enfrentou traição, escravidão e prisão antes de ver seu propósito se cumprir. Moisés foi chamado para libertar Israel, mas passou 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro antes de liderar o povo. Seu propósito já está dentro de você, escondido à vista de todos. Deus não o escondeu de você, mas para você, para que ao buscá-lo, você cresça em sabedoria e se aproxime mais dele. Então, não se apresse em encontrar um destino final, mas confie no processo e na jornada que Deus tem para a sua vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 16, versículo 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos mostra que o propósito não se trata apenas de onde vamos chegar, mas de quem estamos nos tornando ao longo do caminho. Deus está agindo em cada momento do nosso dia a dia, preparando-nos para o que está por vir. Seu propósito já está em movimento, mesmo que você não perceba. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando por um grande momento, uma revelação impressionante, como se Deus fosse falar audivelmente e dizer exatamente o que elas deveriam fazer. Mas, e se o propósito não fosse algo que está apenas no futuro? E se ele já estivesse sendo cumprido enquanto você caminha? Frequentemente, imaginamos o propósito como algo grandioso, palcos iluminados, cargos importantes, vocações impactantes. Mas o verdadeiro propósito não é algo que esperamos alcançar um dia. Ele está presente no agora. Descobrir o propósito significa reconhecer que Deus já está te usando hoje, nos momentos mais simples e comuns da vida, para formar algo eterno.
Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos lembra que fomos criados à imagem de Deus, o que significa que fomos feitos para refletir sua glória onde quer que estivermos. Seja liderando um negócio, criando filhos, servindo no ministério ou trabalhando em um emprego temporário, seu propósito já está acontecendo. Seu legado já está sendo construído. Suas palavras, sua bondade, suas escolhas, tudo isso está fazendo a diferença. Mesmo que você nunca perceba completamente o impacto, em vez de se preocupar apenas com o futuro, volte-se para o presente. Pergunte a si mesmo: a quem eu posso encorajar hoje? Como posso refletir Jesus na minha vocação, na minha casa, no meu trabalho? O propósito não é sobre esperar algo grandioso acontecer, mas sobre ser fiel no tempo presente. O próprio Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que quando honramos a Deus nas pequenas coisas do dia a dia, já estamos vivendo nosso propósito. Seja respondendo e-mails, cuidando de um ente querido ou tendo uma conversa com um amigo, faça tudo como se fosse para o Senhor, porque no fim das contas é exatamente isso que é viver com propósito. Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos ensina que devemos viver cada momento como se nosso propósito não estivesse distante, esperando para ser descoberto, mas presente no agora, na forma como conduzimos nossa vida. A verdade é que a vida que você tem hoje já faz parte do seu propósito. Seus dons naturais são pistas da vocação para a qual Deus o criou. Deus nunca chama alguém sem antes equipá-lo para a missão. Os talentos, aspirações e habilidades que você possui foram concedidos por Ele com um propósito específico. Pense no que você ama fazer, nos problemas que sente um peso no coração para resolver e nos talentos que os outros reconhecem em você. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 6, que cada um de nós recebeu dons diferentes segundo a graça de Deus. Seu propósito geralmente está na interseção dessas inclinações naturais, nas coisas que você gosta de fazer e que impactam os outros positivamente. Não confunda paixão com perfeição. Seus dons podem ainda não estar totalmente desenvolvidos, e Deus pode estar permitindo que você passe por períodos de aprendizado, erros e tentativas para fortalecê-los. O mais importante é ser fiel com o que Ele já te deu, pois no tempo certo Ele fará crescer e amadurecer aquilo que colocou em suas mãos. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando seu propósito, como se ele fosse algo escondido num futuro distante, esperando para ser descoberto. Mas o propósito não é algo que devemos perseguir, e sim algo que Deus revela conforme nos aproximamos dele. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse para buscarmos o propósito primeiro, mas sim para buscarmos a Deus, porque é dele que nossa identidade e chamado fluem. Veja o exemplo de Moisés. Ele não estava em busca de um grande destino. Ele apenas vivia sua vida como pastor no deserto quando encontrou Deus na sarça ardente. Êxodo, capítulo 3. Da mesma forma, Isaías só recebeu sua missão depois de contemplar a glória de Deus. Isaías, capítulo 6. Quando ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E respondeu: eis-me aqui, envia-me. O propósito nasce na presença de Deus. Não precisamos nos desgastar ou nos sobrecarregar tentando encontrá-lo, pois isso apenas levará ao esgotamento e à perda da paixão. O que precisamos é passar tempo com Ele em oração, jejum e meditação na palavra. Se criarmos espaço para Deus em nossas vidas, Ele nos revelará seus planos no tempo certo. Ele não esconde seu propósito de nós, mas espera pacientemente que nos aproximemos.
Quanto mais mergulhamos em sua presença, mais ele nos revela sobre nossa verdadeira identidade e missão. E quando esse chamado vier, não será apenas sobre uma nova carreira ou função ministerial, mas sim sobre um profundo e gratificante alinhamento com aquele que nos criou para algo maior. Cumprir o propósito exige fé e obediência. Deus não nos mostra todo o caminho de uma vez. Ele nos guia passo a passo. Assim como Abraão, que foi chamado para uma terra desconhecida e obedeceu sem saber exatamente para onde estava indo, somos convidados a confiar e seguir a direção de Deus, um passo de cada vez. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, nos mostra que a fé exige ação antes da certeza. Pedro não esperou ter a garantia de que poderia andar sobre as águas antes de sair do barco. Da mesma forma, cumprir seu propósito exigirá que você dê passos de fé, obedecendo a Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Às vezes, isso significará avançar mesmo quando você se sente despreparado ou inadequado. Mas a verdade é esta: Deus não chama os preparados, Ele prepara aqueles a quem chama. Quando Ele coloca algo em seu coração, Ele também lhe dá os meios para realizá-lo. Os atrasos e desvios fazem parte do plano. Talvez você esteja se sentindo estagnado. Talvez tenha pensado que já conhecia seu propósito, mas a vida tomou um rumo inesperado. Talvez esteja se perguntando se perdeu o plano de Deus para a sua vida. Se esse é o seu caso, receba este encorajamento. Você não está perdido, está sendo preparado. Cada atraso tem um propósito. Cada porta fechada está te direcionando para algo maior. Deus nunca desperdiça um momento sequer da sua vida. Mesmo quando parece que você está sem direção, Ele está guiando seus passos. A Bíblia nos assegura em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que você não precisa descobrir seu propósito sozinho. Deus já está trabalhando, já está liderando e já está moldando você. Confie nele nos momentos de espera. Confie nele nas incertezas. Continue buscando, continue avançando e continue acreditando. No final, seu propósito maior é glorificar a Deus. Isso significa que mais do que as tarefas que você realiza ou os cargos que ocupa, o mais importante é refletir quem Ele é. A maior vocação de sua vida não está em fazer, mas em ser, conhecer a Deus, amá-lo e torná-lo conhecido. Não importa se Ele o chamou para o ministério, para os negócios, para a família ou para qualquer outra área, o propósito sempre será glorificá-lo. Vamos orar. Pai amado, Deus que chama e capacita, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e uma fé renovada. Sei que minha vida não é fruto do acaso, mas faz parte do Teu grande propósito. Mesmo quando não vejo o caminho à minha frente, creio que Tu já estás guiando meus passos. Pai, ensina-me a confiar, mesmo nos momentos de incerteza. Quando os atrasos vierem, ajuda-me a lembrar que estou sendo preparado. Quando as portas se fecharem, fortalece meu coração para entender que estás me direcionando para algo maior. Sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e por isso escolho descansar na Tua soberania. Senhor, renova minha coragem para dar passos de fé, assim como Pedro saiu do barco sem garantias. Que eu não espere estar pronto para obedecer, mas confie que Tu me equiparás ao longo da jornada. Dá-me ousadia para dizer, eis-me aqui, como Isaías, e para seguir Teu chamado como Abraão, mesmo sem saber para onde estou indo. Pai, que meu coração não esteja focado apenas no fazer, mas no ser alguém que Te conhece, Te ama e Te reflete em tudo o que faz.
Que minha vida em qualquer área onde me colocaste seja um testemunho vivo da tua glória. Hoje eu entrego meus planos, minhas dúvidas e minhas ansiedades em tuas mãos. Sei que meu propósito não está escondido de mim, mas será revelado à medida que eu caminhar contigo. Por isso, escolho amar-te, servir-te e confiar em ti, sabendo que tu já preparaste o caminho à minha frente. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você tem buscado seu propósito, aqui está a resposta de Deus. Ame-o, sirva-o e caminhe com ele. À medida que você fizer isso, verá seu plano se desenrolar diante de você no tempo certo. Até o próximo vídeo.